queridos alunos, como vocês estão? Hoje estamos aqui retomando nossas aulinhas, depois de um fim de semana aí bem prolongado do feriado, né? Ontem foi o dia da independência do Brasil, mas depois a gente tem uma aulinha mais específica sobre isso, tá certo? Foi um dia muito importante para o nosso país, mas hoje nós vamos aprender sobre matemática, tá bom? Hoje nós vamos aprender sobre simetria. O que seria algo simétrico, tá bom? Então, vocês vão abrir o livrinho, eu vou mandar a página para vocês. E aí, aqui a gente vai ter uma breve explicação. É algo muito simples, a gente pensa simetria, que nome difícil. Mas não é, tá? Simetria é algo muito simples que a gente encontra em coisas do nosso dia a dia. Então, vamos lá. A simetria existe da natureza e existe nas coisas criadas pelo homem, certo? Então, na própria natureza, a gente vai ver coisas simétricas e objetos e coisas que o homem constrói também. Então, uma figura simétrica acontece quando há um eixo que divide duas partes iguais. Como que seria isso? Então, vamos lá. Veja, coisas da natureza. Uma borboleta. Aqui é o desenho da tia, tá bom? Mas no livro de algum de vocês vai ter. Então, veja. Se, por exemplo, aqui diz assim, ó. Quando um eixo divide duas partes iguais. O eixo seria o meio, tá bom? O meio. Se eu dividisse a borboletinha assim, veja que ficaria duas partes iguais. Ficariam? Ficaria. Tá bom? Então, aqui no eixo, que é o meio, o eixo seria o meio. Você vê que ficaria duas partes iguais. E na casa, o eixo seria o meio, seria aqui, né? Então, se eu dividisse a casa assim, veja que ficaria duas partes iguais dessa casa. Então, é simétrico, vê? Percebe? A mesma coisa aconteceria no paralelepípedo. Veja, se o eixo é aqui e eu dividisse ele assim, por exemplo, veja que ficaria duas partes iguais. Mas, se eu fizesse ao contrário, assim, também ficaria duas partes iguais. Ou seja, significa dizer que esse paralelepípedo é simétrico, certo? E esse cone? O que vocês acham desse cone? Aqui é o eixo dele, certo? Então, se fosse ver de cima, seria assim, ó. Certo? Então, você vê que aqui tem a pontinha, que é aqui em cima, e o seu corpinho. Então, veja que ele é todo simétrico, porque o eixo dele é no meio, certo? Então, de um círculo ou de um cone, o eixo é bem no meio. Então, aqui no cone você vê justamente, ó, como se isso aqui fosse, né, esse conezinho descendo, certo? Então, vocês vão ver coisas simétricas por toda a atividade de vocês, tá bom? Então, uma flor, um guarda-chuva, um bule, você vai ver simetria nesses objetos, tá certo? Imagine se esse quadro não fosse do jeito que ele é. Imagine se ele fosse, não sei, assim. Seria legal? Vocês acham que essa figura é uma figura simétrica? Veja que ele tem muitos lados, muitas curvas, então não é simétrico isso. O que seria simétrico? Porque o quadro imita o quê? Um paralelepípedo, né? Veja só. Então, você vê que tem partes iguais de lado, em cima e embaixo, certo? Imagine uma bola assim. Isso é uma bola? A bola que nós conhecemos, ela é assim, bem simétrica, bem redondinha, não é? Então, isso aqui não seria uma figura simétrica, tá bom? Então, a simetria seria coisas que têm partes em comum, partes iguais, tá bom? Se você encontra o eixo central e divide ela ao meio, você vê semelhanças dos lados. Imagine cortar um cabelo, um lado de um jeito e o outro lado de outro jeito. Então, quando a gente corta o cabelo igualzinho, significa que ele ficou simétrico, né? Ele ficou os dois lados iguais. Mas se a gente corta de um lado e de outro, não tem simetria nisso, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que
a aulinha se propôs a dizer, tá certo? Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo sobre a atividade, que eu explico, tá bom? Mas de forma geral, acredito que é muito simples e vocês vão tirar de letra, tá certo? Então, amanhã a gente se encontra com mais uma aulinha. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!